Olá, bom dia. O Notícia de Frente desta sexta-feira, dia 6 de novembro, está no ar. Chega junto, participe aqui com a gente. Deixa eu dar o bom dia aqui ao Paulo. Tudo bem, Paulo Coelho? Seja bem-vindo. Bom dia, Flor do Dia, bom dia a você que nos assiste, bom dia, professor Haroldo. Bom Estamos dia, a meu amigo. postos numa esplendorosa sexta-feira. Sextou, rapaz, não é de ver que sextou? Mas é bom, né? E a gente está aqui Cedo. pronto, firmes e fortes para mais uma edição do Notícia de Frente. Só de imaginar que amanhã a gente vai dormir um pouquinho mais, né, Paulo? É bom demais. É bom né? demais. Bom dia, Haroldo. Bom Tudo dia, bem? Nayara Moura. Bom dia ao meu colega jornalista Paulo Coelho. Bom dia. A todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente sexta-feira a todos. Pois é, hoje a gente ia dar sequência à segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. O espaço seria do candidato Abílio Júnior, do Podemos. Mas a assessoria do candidato enviou na tarde de ontem uma nota à direção da TV Vila Real, informando que o candidato Abílio Júnior se encontra em licença paternidade. E, em virtude disso, não terá condições de participar das entrevistas agendadas no Grupo Gazeta para essa sexta, que seria TV e rádio. Bom, vamos começar uma notícia de frente. Deixa eu só reforçar aqui, no cantinho da tela, tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp ou Zap, como alguns chamam, né, Haroldo? Exatamente. Manda aqui pra gente, participe, seja também um dos nossos comentaristas nessa manhã de sexta-feira. E eu já quero ir ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. O Oliveira vai falar pra gente, vai trazer informações sobre saúde, pois tem obra que estava sendo aguardada há muitos anos para ser terminada e que agora parece que vai terminar, pelo menos já foi assinado e já está dentro de um pacotão de obras, não é isso? Qual que é essa obra aí que ficou só na promessa por tantos anos, Oliveira? Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Haroldo, bom dia, Paulo Coelho, você que acompanha a Notícia de Frente. Estamos aqui no Centro Político Administrativo, ao lado deste esqueleto do que deveria ser o Hospital Central da capital. O início destas obras foi lá em 1986, 34 anos atrás. E todos os governos que passaram de lá para cá prometeram a conclusão, mas ficou só na conversa. E na semana passada, o governador Mauro Mendes, ao lado de todo o secretariado e diante de toda a imprensa, anunciou dentro do programa MT+, um pacote de investimentos de 9 bilhões e meio de reais. E entre estes investimentos está prevista a conclusão do Hospital Central, que você vê nas imagens ao vivo do cinegrafista Valdeir Moraes. O consórcio LC Cuiabá será o responsável pela obra, que terá o valor de 92 milhões, uma economia de 20%, segundo o governo, em relação ao custo inicial, que era de 113 milhões para a construção e ampliação deste hospital. Anunciado em novembro do ano passado, o novo projeto prevê ampliação de 23 mil metros quadrados da estrutura para 32 mil metros quadrados de área construída. Ao final da obra, se ela for concluída dessa vez, o hospital terá 290 leitos, 60 UTIs voltadas para o atendimento de toda a população mato-grossense. Agora fica a expectativa de você que depende do SUS, da saúde pública, que fica na fila debaixo de sol, de chuva, depende de regulação, da burocracia do poder público, a expectativa de que esse hospital possa melhorar a qualidade da saúde da população cuiabana, mato-grossense de uma forma geral. Porque, como eu disse, 34 anos se passaram e ficou só na conversa. E outro detalhe, você vê aqui nas imagens do Valdeir, Nayara, que o centro de reabilitação Dom Aquino Corrêa, que funcionava em frente ao estádio Presidente Dutra, na Joaquim Murtinho, foi transferido para cá. Foi feito um anexo no governo passado, do governador Pedro Táxi, e foi transferida essa estrutura para cá. E lá, onde funcionava o Dom Aquino, onde funcionava o centro de reabilitação, está tudo abandonado. Até hoje o governo não deu uma utilização para aquele prédio que é histórico também, bem como os outros prédios da região do bairro do Porto. E só para encerrar, Nayara, no governo Pedro Táxi nós estivemos aqui e ele falou que pretendia transformar
esta área aqui, num complexo na Cidade da Saúde. Também ficou só na conversa. E na época, ele disse que era impossível concluir a obra do Hospital Central, esse esqueleto que está ali atrás, porque, segundo ele, pode pesquisar aí nas reportagens, e eu estava presente, eu entrevistei na oportunidade aqui, segundo ele, a estrutura estava condenada, comprometida, podre, não poderia ser concluída a obra por causa disso. E aí eu pergunto, 1 ano e meio depois da saída de Pedro Táxi e 1 ano e meio do governo Mauro Mendes, o que é que fez os engenheiros mudarem de opinião? Será que essa estrutura recebeu algum material aí que recuperou as suas fundações, as ferragens, os tijolos que estariam podres? Ou o governo vai ter que demolir tudo isso e refazer de novo? É com vocês, bom dia. Oliveira, obrigada pelas suas informações. Olha, inclusive tem uma fala do secretário Gilberto Figueiredo sobre a retomada do Hospital Central. Vamos acompanhar para comentar depois? Então, vamos lá. Após 35 anos iniciadas as obras de edificação do Hospital Central aqui no Centro Político Administrativo, nós vamos emitir a ordem de serviço, juntamente com o nosso governador, para o início da construção do mais moderno hospital de alta complexidade do estado de Mato Grosso. Serão 32 mil metros quadrados de um hospital de excelente qualidade que nós vamos entregar em 22 meses a toda a população de Mato Grosso. Eu quero dividir esse momento importante com toda a nossa equipe de infraestrutura, aos nossos secretários adjuntos e a todos os profissionais da saúde desse estado que já estão fazendo a saúde funcionar. E agradecer o restrito apoio do nosso governador Mauro Mendes para a implementação de todos os projetos estruturantes para a saúde do estado de Mato Grosso, e esse Hospital Central é mais uma dessas iniciativas. Certo, esse então foi o secretário Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde, 35 anos de promessa desse hospital. Os governos não passam, olha, Júlio Campos, quem mais me ajuda? Júlio Campos, Carlos Bezerra, Júlio Campos, Carlos Bezerra, Jaime Campos, depois veio... Blairo, né? Teve Blairo? Depois veio Dante, depois veio Blairo. Eu não estou falando, depois veio o glorioso e inesquecível Silval Barbosa, depois o José Pedro e depois agora o Mauro Mendes, sem falar dos vices que assumiram, né? Estou falando aí lá daqui de Barra do Garça que faleceu lá, o Gilmar Pérez, do Oswaldo Sobrinho, do menino lá de Rondonópolis, que está tentando lá agora também lá. Enfim, tem uma porção de vices aí também que assumiram por algum tempo. E agora que parece que a coisa vai sair realmente. Demorou por tanto tempo que virou até paisagem. As pessoas passavam ali na frente e nem mais se tocavam que ali poderia ser, ou deveria ser, o Hospital Central. Sem dúvida alguma ganha, né? O governo acerta e é de forma entusiasmada que o próprio secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, vem trazer a nós, não só ele como governador do estado, essa notícia boa para a sociedade, sem dúvida alguma. Porque a saúde é prioridade. Saúde e educação é prioridade. Se você perguntar para cada 10 pessoas aqui em Mato Grosso o que elas gostariam que os impostos delas, que são pagos, né, fossem revertidos, certamente 9 iriam dizer saúde. As pessoas precisam de saúde e com qualidade, né? E eu vi uma declaração, inclusive, do próprio governador Mauro Mendes, dizendo o seguinte: olha, nós teremos saúde pública melhor do que saúde privada. Uma fala pesada, forte, e é isso que a gente espera mesmo, né? A gente espera que as pessoas não precisem de plano de saúde, que as pessoas sejam atendidas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, com qualidade, sabe? Por que não? Né? Por que não? Isso é muito importante. Imagine você, pô, né? Você que tem uma certa condição, a Nayara, eu que tenho uma certa condição, que nós temos plano de saúde, né? Imagine você não ter que pagar por um plano de saúde, não ter que pagar, por exemplo, por uma educação privada, uma educação pública de qualidade, por exemplo, no ensino fundamental, né? No ensino médio. Né? O quanto de economia de um plano para a educação do seu filho, já pensou? Nossa, seria espetacular. E você acha que nós estamos pedindo muito enquanto cidadão? Que nada, não estamos pedindo nada. Isso é a contrapartida que o Estado tem que nos dar. Sabe? Educação com qualidade, saúde com qualidade, segurança. Para que eu tenho que ter, por exemplo, grade na minha casa, cerca elétrica na minha casa, monitoramento 24 horas? Que você paga mais por isso. Eu tenho que pagar tudo isso porque eu não tenho segurança. Você está entendendo? Quer dizer, então eu pago por segurança, eu pago por educação. Eu não, a sociedade paga por segurança, paga por educação, paga por saúde, porque não tem. Se nós tivéssemos, seria uma economia gigantesca e certamente a qualidade de vida das famílias mato-grossenses seria
mato-grossense não, brasileira, seria muito melhor. Mas é exatamente esse o cenário. Aí eu quero só dizer que a previsão é que a obra fique pronta, não é? Considerando a data da sua assinatura, não é? Que é hoje, então em 22 meses, o que quer dizer que se tudo transcorrer bem, até outubro de 2022 ela estará pronta. A gente torce muito que as empresas aí, parece que são 12, um complexo de 12, dois consórcios, né, compreendendo algumas empresas. Que não haja atraso, que haja uma fiscalização firme do parte do Poder Legislativo, principalmente Tribunal de Contas, né? E que até 2022, outubro, se tudo transcorrer bem, outubro de 2022 a obra vai estar pronta. E o governador Mauro Mendes promete uma obra de altíssima qualidade. Paulo, isso que é legal. A diferença entre um político medíocre e um estadista é exatamente isso, ele ser lembrado por alguma coisa. O Mauro Mendes precisa ser lembrado assim, e foi o governador que terminou o Hospital Central, entendeu? Sabe, que entregou uma obra boa para a sociedade. E não como o Silval Barbosa, que teve a oportunidade de ficar na história, tendo na mão a Copa do Mundo e muito dinheiro para fazer realmente a cidade explodir, uma coisa maravilhosa. Pelo contrário, ficou na história pelo lado negro, pelo lado pior da história, que é o lado da corrupção. Você está entendendo? Quer dizer, então... E um exemplo também é o Hospital São Benedito, que foi inaugurado pelo Mauro Mendes, que ninguém pode negar que aquilo lá ficou uma coisa de alto padrão, não é? Até hoje, depois foi mantido, obviamente, mas quando foi lançado parecia uma clínica particular. Dava gosto de entrar ali, você viu uma coisa muito bem acabada, não só do ponto de vista estético, mas da oferta de serviços, né? Então, e ele está prometendo que essa obra do Hospital Central vai ficar melhor ainda, quer dizer, Cuiabá, Mato Grosso, o Estado terá excelentes unidades com padrão realmente de status privado, né, de como fosse clínicas e hospitais privados à população, quer dizer, serviço público de alta qualidade. Isso que é importante também, né? Muito importante. Pois é, e aí tem já telespectador aqui participando, Haroldo, sobre a sua fala, falou o seguinte: bom dia, bancada, a fala do professor Haroldo sobre educação de qualidade. O governo fechou 2 creches do governo e repassou à prefeitura. Por que não continuou com as creches Maria, Eunice e a Nasla? Isso é uma vergonha para o governo, viu? Quantas famílias ficaram revoltadas com isso? Sim, a educação é prioridade. Eu já disse por várias vezes, inclusive, que a educação é tão importante quanto a saúde. Com a educação você melhora absolutamente, inclusive a saúde. Quando você investe em educação, porque educação é uma área transformadora. Se você pegar países que se desenvolveram de forma consistente, todos eles investiram fortemente na formação de professores, né, na qualidade do ensino, na estrutura escolar, todos fizeram isso e colheram bons frutos a médio e longo prazo. Se nós decidirmos hoje, né, nós que eu digo sociedade, governo estadual, governo federal, tratar a educação não só com questões ligadas à questão financeira, mas tratarmos a educação com muito mais carinho, 20 anos, 30 anos, nós mudamos completamente a sociedade, porque a gente está formando novos cidadãos. E aí, certamente, nós teremos... Essa creche Maria Eunice, por exemplo, ela é de além da qualidade, modelo, né? Modelo. É modelo. Infelizmente fechou. Eu lamento também, eu acho que não devia fechar, não. Também Aí tem um argumento... não fechou, foi repassado agora para a gestão da prefeitura. Fechou assim, né? o trabalho do Estado. E o Estado, na minha avaliação, não poderia abrir mão disso, dessa gerência, né, do comando. Agora, tem o argumento de que creche é coisa de município, né? É uma responsabilidade do município. Assim como você fala de segurança pública, do Estado, né, que aí tem a prerrogativa também dos municípios de fazer a sua guarda municipal e tudo mais, mas a segurança pública é uma responsabilidade do Estado. Mesma coisa é o argumento quando há o fator creche do Estado, o Estado, nesse caso aqui, está transferindo a responsabilidade para o município. Certo. Olha, vamos agora falar de eleições americanas? Vamos falar de eleições americanas, só lembrando que o Biden aí deu uma virada na Geórgia e pode ficar a um delegado de ser eleito, só que essa virada, gente, ela é mínima, tá? Ele está com 49,39% dos votos na Geórgia e o Trump está com 39,37%. 400 votos praticamente, de diferença na Geórgia. E aí a apuração segue acirrada, mas ainda sem definição. E abril,
né, as eleições americanas abriram aí vários questionamentos, inclusive a respeito do chamado voto impresso. Vamos conferir um trecho da live do presidente Jair Bolsonaro de ontem. Toda quinta-feira ele faz live e ontem ele comentou sobre o voto, o sistema de votação aqui no Brasil, já repercutindo aí as eleições americanas. Não, dessa vez o presidente Jair Bolsonaro não manifestou voto, não falou nada, só a respeito do nosso sistema de votação. Vamos conferir. Até o Cid lembrou aqui a questão das eleições, né? Nós temos sim, que já está bastante avançado o estudo, a gente espera ano que vem mergulhar na Câmara e no Senado para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22. Tem uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kiss, pode ser aproveitado isso aí, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Então nós devemos sim ver aí o que acontece em outros países, né, e buscar um sistema onde esteja confiável por ocasião das eleições. E aí? Olha, se você pode, eu acho interessante... Posso só dar um pitaco antes? Claro. Eu não sei se ele quis falar disso, porque quando a gente fala voto impresso, vamos voltar a ter o voto impresso. A gente remete ao mesmo sistema dos Estados Unidos, o voto ali no papel, a gente anotando e jogando na urna. Mas alguns defensores falam, porque hoje o sistema que a gente tem de votação não permite uma auditoria, não é? Uma recontagem de votos. O sistema que ele fala, eu não sei se é isso que está na proposta da Bia Kiss, mas de ter ali na urna, depois de você votar, sair o papel, mas não para você levar para casa para mostrar para o candidato que você votou e recebeu o dinheiro, né? Porque daí seria muito fácil a compra de voto, mas para ficar ali, depositado, para poder se fazer essa auditoria. É esse o voto impresso? Eu acho que nem esse caminho vai funcionar. Eu penso de forma diferente, né? Eu acho, por exemplo, que o sistema americano, por mais que eles sejam altamente avançados na área de tecnologia, isso é fato, e são referência no mundo todo em desenvolvimento de software, de engenharias de aplicativos, né? Eu acho que o sistema de voto americano, de eleição e sistema de voto americano, ele está completamente anacrônico há muito tempo, né? Precisa ser mudado. Veja bem, se nós no Brasil hoje podemos justificar nessa eleição, justificar o não votar, né? A ausência, né? Do voto pelo e-título, por um aplicativo desenvolvido aqui por brasileiros, né, de forma rápida e prática, por que não votar também dessa forma? A economia seria gigantesca e eu acho que absolutamente tudo caminha para esse sentido. A própria urna eletrônica vai perder sentido nos próximos anos. Não tem por que você ter aquele trombolho lá, está entendendo? Que se diz com alta tecnologia, tem, de certa forma, a avaliação e a chancela do MIT americano, de Harvard, né? Que é uma instituição respeitada no mundo todo, mas o próprio Estados Unidos não importa essa tecnologia porque tem dúvidas com relação a ela. Acha que é bom para o Brasil, mas para os Estados Unidos não funciona. Então é uma inconsistência muito grande, é algo que realmente incomoda todo mundo. Um sistema online em que você possa fazer essa votação de forma segura e tranquila, tendo de certa forma uma corresponsabilidade de uma empresa multinacional como a Amazon, por exemplo, que está em parceria já com a Justiça Eleitoral, nesse sentido, tentando negociar essa possibilidade, eu acho que seria um avanço gigantesco em todos os sentidos, inclusive com relação à economia. Mas hoje a gente não pode fazer uma auditoria no voto, isso é um fato. Hoje não pode se fazer uma recontagem. Não pode fazer isso. É por isso então, que as dúvidas sempre persistem. Ter ali o papel impresso, não para o eleitor levar para casa, para poder ter aí o voto de cabestro, mas é o que vai acontecer, né? Mas ele não vai levar, Odo, vai ficar ali dentro de uma urna para se fazer uma auditoria. Isso é só para se fazer uma recontagem, uma auditoria. É necessário. Hoje o sistema que a gente tem não tem como se fazer isso. Não é para entregar o papelzinho e falar, Paulo, tá aqui, o Paulo ir lá e levar para o candidato e falar, votei em você. Não é para fazer isso, porque daí a compra de voto ia ser desenfreada. Eu tenho muitas dúvidas em relação a essa situação que é o projeto da Bia Kiss, por exemplo. Não está muito claro isso quanto o fator segurança. Eu queria só falar, rapaz, porque muito disso que está acontecendo nos Estados Unidos se deve ao tal stay home, né? O fique em casa. Aí trouxe a ideia de fazer a votação via Correios. E suscitou em tudo que você está vendo aí em termos de alegações do candidato republicano, que deve e vai judicializar, já que inclusive entrou com alguns processos
começou perdendo alguns, tem outros que estão sendo avaliados de forma positiva, mas o fique em casa americano suscitou nisso, por causa da pandemia. A pandemia está derrotando o Donald Trump, pra você ter uma ideia. Agora, tem coisas indefinidas ainda. O estado da Geórgia, como já dissemos aqui, ele é importante porque ele pode, inclusive, definir caso os 6 votos sejam alcançados pelo Biden. Só que tem a Pensilvânia, que tem 20 delegados, que também é a grande aposta aí do Donald Trump. Lá ele está, como diria o cuiabano, pau a pau com o Biden. Agora, o que eu queria dizer também em relação ao governo brasileiro. O governo brasileiro, como você vê aí na fala do Bolsonaro, está mais mansinho, porque ele sabe que a preferência dele pode não se solidificar. Ele explicitamente defende aí uma reeleição do Donald Trump, só que ela pode não acontecer. E não acontecendo, a política internacional, a inter-relação Brasil e Estados Unidos terá que ser reavaliada. Isso vai dar um trabalho muito grande, principalmente porque no meio do caminho tem uma pedra que se chama Amazônia. Tem uma pedra que se chama Amazônia no meio do caminho. E o próprio Joe Biden já declarou de que, caso seja eleito presidente da República, quer começar do zero uma relação com o Brasil, uma relação com o presidente Jair Bolsonaro. Né? Só na fala dele você vê que realmente ele vai agir de forma incisiva com relação ao Brasil, principalmente com relação às questões ambientais. Ele já colocou. Mas também não creio que Bolsonaro vai fazer algum tipo de enfrentamento? Não vai fazer enfrentamento, de jeito porque nenhum. ninguém faria enfrentamento com o líder, o maior líder da maior nação do mundo. De jeito nenhum. Mas isso pode abrir, inclusive, outras relações, que o Brasil está ali muito unido com os Estados Unidos e acaba esquecendo de abrir também essa articulação com outros países importantes, da Europa, por exemplo. Da Europa. E é onde é mais difícil, diga-se de passagem, especialmente quando se fala de Alemanha e principalmente da França, né? Onde ali a coisa é mais complicada, é mercantilizada, né, para tratar com Macron e com a Angela Merkel. O que acontece os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica do mundo e tem o maior arsenal bélico do mundo. Ele interfere em absolutamente tudo no mundo, né? E muitos países, ou a maioria dos países, não faz esse enfrentamento com os Estados Unidos porque é bobagem, né? Bobagem. Eu só queria, para encerrar aqui essa questão, um trunfo, eu não posso dizer se ele é oficial, mas que está sendo falado aos 4 ventos aí, especialmente das mídias sociais, é que das cédulas, essas cédulas que são questionadas aí, constariam a tal de marca d'água, que o governo americano, sob a gestão do Donald Trump, teria providenciado para evitar essa fraude. Antevendo que viria problema de fraude, ele mandou nas cédulas colocar uma marca d'água não visível a olho nu, não é? E com isso teria evitado a fraude, porque aí se você confecciona as cédulas na China, por exemplo, e essa cédula que vem da China não tem a marca d'água, na hora de conferir, por isso que o Donald Trump estaria batendo na tecla da recontagem dos votos. E aquelas cédulas que vieram com defeito de impressão? Que não entraram no scanner, Não entraram no scanner. Não entraram, tem mais essa também. Tem o fator também de que muitos mortos estariam votando, isso já foi identificado, né? E aí a questão das falhas também nas cédulas, outras falhas que você vê como o sistema está ultrapassado, ele é anacrônico. Ele e aí assim, eu volto a dizer o que eu disse ontem, né? Se for para a Suprema Corte Americana, aí é matemática, meu caro. Aí o Donald Trump tem 6-3. Aí já... Pois é, gente. Só para deixar bem claro que o pessoal pode aqui, eu estava lendo aqui a proposta do voto da Bia Kiss, né? Que é a questão do voto impresso. Que esse voto impresso, só para a gente finalizar essa questão, não seria um sistema parecido com o dos Estados Unidos, que a gente já teve aqui no Brasil, que era um sistema de votação impressa, e daí era contagem por contagem de voto, mas seria ali na própria urna, o papel, o eleitor não levaria, ele ficaria internamente ali na urna. Ele vota na urna eletrônica, emite um papel, ele pega o papel, coloca dentro de uma urna e vai embora. Ele nem pega o papel, ele só olha, vê se o voto dele confere com e o papel fica ali na urna, tá? Fica ali depositado na própria urna para uma possível recontagem, auditoria. Hoje o sistema que a gente tem, Haroldo, não possibilita uma auditoria.
não possibilita uma auditoria. Tudo bem, pode ser um sistema realmente que serve de modelo, que é copiado, avançado, tem um avanço enorme, mas toda tecnologia também é possível de erros. Claro. E não só erros. Sempre vai ter. De invasão de hackers. Claro, sempre vai ter. De falhas nos sistemas. Isso acontece, então não se pode confiar em apenas um sistema, tem que ter o plano B. Sim. É justamente isso que traz o projeto aí do voto impresso. Não é voltar a ter ali o votão impresso e você depositar na urna, não é isso. O ministro Barroso, inclusive, está, ou pelo menos foi, não sei se ainda está lá, mas estava até anteontem nos Estados Unidos acompanhando esse processo eleitoral lá. Tomara que isso traga algum tipo de experiência que possa vir para o Brasil e que em 2022 não tenhamos problemas desse naipe na eleição presidencial, para o governo. Será que se o voto fosse facultativo nós teríamos um problema tão grande? Seria um problema... nos Estados Unidos o voto é facultativo, né? Lá é o exemplo que as coisas não são bem assim, né? Mas o Brasil, os Estados Unidos teve que fazer uma campanha enorme, tiveram que fazer uma campanha enorme, a população inteira para poder votar. Para poder votar. E foram no em Brasil peso, a gente está caminhando para isso. Não, pois a gente não pode esquecer que... Porque não é obrigatório, mas muita gente se abstém do voto. Mas muito. A gente não pode esquecer, professor, a gente não pode esquecer, Nayara, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, toda a problemática está acontecendo principalmente por conta da pandemia. Esse negócio de correio, isso não seria tão intenso como se não houvesse a pandemia. Gastaram-se milhões, muitos centenas de milhões de reais com a campanha do Stay Home, fique em casa, vote, não vá votar presencialmente. E aí deu esse problema todo das cédulas, né? Agora, se não tivesse uma pandemia, não teria toda essa celeuma toda. No 2022, imagino que a gente não vai ter uma pandemia para atrapalhar e provocar uma celeuma nesse sentido. Mas só lembrando que o Biden e o Trump fizeram um pronunciamento, o Trump de novo falando dessa auditoria, né, dessa recontagem dos votos, de que ele vai acionar a Suprema Corte, que ali tem muitas indicações dele, ele conseguiu fazer uma boa articulação, foi inteligente nesse sentido, e o Biden voltou a falar que o sistema de votação americana causa inveja no mundo inteiro, e que é o sistema mais seguro que tem. O que eu acho interessante entre o Biden e o Trump, e um ponto que eu acho que é virtuoso do Biden, né? Eu não sei quem é melhor para o Brasil, eu não estou preocupado com isso e não tenho lado de forma alguma, né? Mas eu acho interessante que a maior virtude de um estadista é, sobretudo, sabe o quê, Nayara? E o Biden tem isso, ele é muito equilibrado. Ele é muito equilibrado. Quando ele é acusado de alguma coisa, já percebeu? Né? Ele é frio, né? Ele é frio, ele pensa, entendeu? O Trump, ele explode, entendeu? Ele explode. Mas já deu uma melhoradinha, né? Já melhorou, o Trump exatamente. dá 4 anos. Você está entendendo? Então, o que pessoalmente me desagrada no Biden é o pensamento progressista da vice dele. Ela é uma senadora que, inclusive, conseguiu instituir a lei do aborto para toda e qualquer fase lá nos Estados Unidos, o que eu, particularmente, é uma opinião muito pessoal, sou contra essa tese do aborto, né? E ela é defensora, tão defensora que ela conseguiu a articulação, conseguiu aprovar e lá tornou-se legal a questão do aborto. Quer dizer, é uma coisa que não me agrada. Mas já era, porque lá cada estado tem sua legislação própria. Pois é, no estado dela, né? E aí, no estado dela. Olha, o pessoal está falando aqui, o Eliezer de Rondonópolis. Bom dia, bancada. Vocês estão falando da nova eleição, da eleição dos Estados Unidos, da nova relação, dos Estados Unidos e Brasil sobre a Amazônia. Não esqueçam do fator 5G, que o Brasil está em negociação com os Estados Unidos. É um trunfo maior do que a Amazônia hoje, bem lembrado, viu, meu amigo? Muito maior, até porque os Estados Unidos quer a exclusão da China nessa competitividade do 5G e quer que o Brasil faça a mesma coisa. Então, com uma possível vitória aí do Biden, tudo isso muda, né? Ou a permanência do Trump, o Brasil tende então a excluir realmente aí essa questão do 5G que já ficou para 2021 também por conta da pandemia, que é super importante. O 5G vai ser uma guinada na transformação da tecnologia no mundo, e aí já fica a dica. Você que está fora do mercado de trabalho, que quer se reinventar, busque cursos profissionalizantes na área de tecnologia da informação, porque vai ser aí os dica cursos do futuro, né, do futuro, ainda mais com a vinda do 5G aí, que vai trazer uma revolução muito grande para o mundo.
Olha, e o outro pessoal caminho está falando também aqui. de revolucionário, pode ter certeza, que é a eletricidade, né? Tudo que é ligado à questão de fonte de energia, principalmente energia solar. Solar, principalmente. Vai explodir nos próximos anos, né? Tomara que se Não mantenha se tem aí desde a isenção dos impostos em cima dessas fontes, porque vão querer senão taxar o Isso sol. tudo. E o não, mais senão o interessante, consumidor não dá conta de adquirir as placas de energia solar se não tiver isenção. Mas aí a ambição de certas mentalidades aí políticas é tão grande que vão querer taxar o sol de novo, né? Já tentaram isso. E no mais passado, não interessante muito que se tempo. você olhar um pouquinho para a história, você vai observar, por exemplo, que Tesla, que foi um cara espetacular, né? Ele já tinha projetado exatamente isso, toda essa construção de aproveitamento de fonte de energia e como é que isso poderia ser trabalhado no futuro, né? Essa questão, por exemplo, da linha wireless, Bluetooth, que hoje você acha um espetáculo, Bluetooth, cara, isso está pensado há 50 anos atrás. Pois é. Está entendendo? Está se concretizando agora, mas é algo assim absurdo. Eu li um livro uma vez, Paulo, que eu me lembro muito bem, isso há 15 anos atrás, diz assim, como será o ano em 2015? Rapaz, se você lê o livro, você fala assim, como é que pode chegar nesse ponto? Então, as projeções para 2030, 2040, 2050 já existem. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Olha, e o pessoal aqui está participando, falando, bom dia Nayara, Paulo, Haroldo, olha, bom dia trio, que a corrupção, ela no poder público, em todos os setores, elas causam as corrupções, né? Causam destruição na sociedade, matam pessoas, empobrecem mais ainda, quem já é pobre enriquece quem já é rico e causa muito transtorno para os menos favorecidos, e a delação, pedido de desculpa, prisão elegante, nada com certos estragos feitos. Corrupção. É o Marcos Vinícius, tem mais gente aqui participando. Corrupção é Corrói. terrível. Né? É um Tudo. câncer, É um câncer. Bom dia, Nayara, Haroldo, Paulo. Eu gostaria de saber se os deputados votaram para derrubar a lei do desconto do INSS nos aposentados. Eu sou aposentada, me chamo Adeci, sou de Rondonópolis. Eu não sei. Não, você está falando da alíquota aqui do estado de Mato Grosso, Adeci? Se for aquela alíquota previdenciária dos 14%... Não votaram ainda. Se for essa, não A votaram primeira ainda. votação foi aprovada a Em derrubada, janeiro. mas ainda falta uma segunda votação. Mas por conta das eleições ali, não está tendo uma parado, atividade. Não foi em plenário ainda. Não foi. Aí tem mais gente aqui, bom dia, fiquei com medo do retrocesso, mas se for feito dessa maneira que possa fazer uma contagem, caso necessário, eu achei maravilhoso isso. Celina, da Chácara dos Pinheiros, nosso sistema é muito especial. Celina, o que falta às vezes é informação. A informação, quando se fala do voto impresso, você remete ao voto de papel, mas não é isso. A vontade é que continue com a urna eletrônica, mas que se possa um comprovantezinho ali. mas não para levar para casa, mas que se possa fazer uma auditoria, uma recontagem, porque hoje o nosso sistema não permite isso. Vamos então para um breve intervalo? Precisamos de um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente, a gente já volta.